Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Quero expressar a minha grande alegria, o privilégio de poder, nesta manhã de domingo, poder estar anunciando assim a palavra do Senhor, refletindo com os irmãos acerca das Escrituras Sagradas, desejando um bom dia, cumprimentando a todos aqueles que estão participando através da internet e pedindo acima de tudo a sua compreensão, que você possa estar dando atenção assim o que nos diz as Escrituras Sagradas. E eu quero convidá-los a estarmos assim lendo um texto das Escrituras Sagradas, o qual se encontra no Salmo de número 71. Salmos de número 71. Diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste. Tu és motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um espanto, mas tu és o meu forte refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e a tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças. Não me desampares, pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou, persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cães, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tem feito, ó Deus. Quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo dia, pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amados, este é um salmo bem interessante. E nesta manhã de domingo eu gostaria de estar meditando com os irmãos, os ouvintes, acerca de saber envelhecer. Certamente não é um tema tão atrativo,
E muitas pessoas não querem esse termo e nem querem envelhecer. Certamente por vivermos em uma comunidade, em um país que o idoso não é tão respeitado, em vivermos em uma cultura ocidental, ou seja, utilitarista, que a pessoa certamente tem valor quando pode trazer algo de volta para a sociedade, nós percebemos que muitos direitos do idoso são negligenciados, muitos direitos são ofuscados por leis que são injustas. E quando nós adentramos a este tempo em que nós estamos vivendo, nós percebemos a proporção com que tem sido tratada essa classe tão importante e tão maravilhosa na existência humana e principalmente no projeto de Deus. Nós vemos, queridos, que muitas pessoas, países afora, em décadas anteriores, tratavam os idosos como pessoas que os incomodavam, alguns os tinham até como fardos. Há uma declaração de um governador do Colorado em que ele dizia que aqueles mais velhos tinham que sair do caminho para que os mais jovens prosperassem. E quando nós adentramos ao momento em que nós estamos vivendo uma pandemia em que tem assolado toda a humanidade, e nós dizemos que todas as pessoas estão certamente amedrontadas, mas há uma classe específica, irmãos, que tem passado por problemas piores do que as outras classes. Não podemos de maneira nenhuma nos esquivarmos e percebermos que muitos idosos têm sido vítimas até de estatísticas e muitos têm sido tratados por pouco caso por causa da sua idade. Alguns têm virado números e estatísticas. Mas, meus queridos, quando nós olhamos à luz desse Salmo 71, que ele é intitulado o Salmo do Ancião ou o Salmo do Idoso, nós percebemos que há lições de grande valia para a nossa vida, lições que nos estimulam a saber envelhecer. Porque todos nós um dia chegaremos à velhice se Deus quiser. E chegar à velhice é um privilégio, é uma dádiva do Senhor. E nós como igreja, e certamente o fazemos desta maneira, temos que tratá-lo com o maior respeito e orarmos por estas pessoas tão queridas e tão importantes na vida da igreja. O Salmo 71, ele é um salmo que não tem título. É um salmo denominado apenas Salmo do Ancião, mas quando nós olhamos na história bíblica, nós percebemos que ele está no segundo livro dos Saltérios, e é o número 71, ele vem depois do 70, que era um salmo justamente atribuído a Davi, e por essas convicções nós podemos até deduzir que tenha sido o rei Davi, na sua velhice, que escrevera este salmo. A Septuaginta, ela trata este salmo dando uma importância magnífica. Ela escreve que este salmo ele foi atribuído a Davi e que ele foi cantado pelos filhos de Jonadab, ou seja, os recabitas, e por aqueles primeiros filhos de Israel que foram levados cativos. Então, é o salmo de uma pessoa já idosa, de uma pessoa avançada em idade. E o que é que nós podemos, então, aprender com este salmo? O que é que nós podemos trazer de lições para a nossa vida, certamente com a ajuda do Espírito Santo de Deus?
Primeiro, nós aprendemos nesse salmo que Davi, ele se considera uma pessoa idosa. No versículo 9, nós podemos ler aqui na Bíblia Sagrada, ele dizendo: não me rejeites na minha velhice. Então, meus queridos, nós muitas vezes temos tido essa dificuldade. Há um grande preconceito, as pessoas não querem envelhecer e principalmente neste momento a gente fica toda hora fazendo um recenseamento da nossa idade. Eu fico olhando, eu já estou com 47, será que já estou idoso? Mas o rei Davi, ele não tinha essa dificuldade em assumir a sua idade. Ele disse: não me rejeites, ó Deus, na minha velhice. Então, queridos, envelhecer é um presente de Deus. Só que com a velhice surgem problemas na nossa vida, surgem dificuldades que muitas vezes aumentam. Às vezes nós pensamos na nossa trajetória cristã que ao envelhecermos, os problemas vão diminuir. Nós pensamos que ao termos uma aposentadoria, nós estaremos melhores financeiramente, e não é isto. O rei Davi, ele citou aqui algumas coisas que são patentes às pessoas que envelhecem. Primeiro é a falta de força, você perder as suas forças, você perder o seu vigor, você perder a sua saúde e você perder as suas habilidades. Isto é algo natural, irmãos. Eu poderia citar aqui Eclesiastes 12, poderia citar o Salmo 102, o Salmo 70, anterior ao Salmo 71, e todos haveriam de convir comigo que a velhice traz essas coisas, a falta de força, a falta de habilidade, a falta de saúde, e é por isso que os problemas eles vão aumentando. De fato, a classe idosa, os nossos irmãos queridos, que são servos e servas de Deus, mas eu tenho que dizer que quando os dias vão se avançando, os problemas vão aumentando. Por quê, irmão Elias? Porque nos falta a força, nos falta o vigor, nos falta a saúde e nos falta a habilidade para enfrentarmos todos esses problemas. John Wesley, o grande pregador, um homem que fundou o metodismo, alguém que participou de um clube santo juntamente com seu irmão Carlos Wesley, ele tinha 88 anos e na época que ele vivia no século XVIII, a média de vida era de até 40 anos, então ele já estava vivendo muito mais do que aquilo que se esperava. Mas somente aos 86 anos ele se achou velho e disse que se encontrava velho porque a sua visão estava menor, que as suas forças tinham desaparecido, ele caminhava com dificuldade e que ele já não se lembrava dos nomes de algumas pessoas. Pois bem, meus queridos, quando nós olhamos para tudo isso, nós percebemos com certeza que o salmista aqui, ele pede refúgio em Deus. Ele está no momento em que ele está enfrentando todas estas características, todos esses problemas, e ele faz esta oração, ele clama ao Senhor. É por isso que é considerado a oração do idoso. Então os irmãos percebam algumas partes significativas nessa oração. Primeiro, Davi, ele entendeu que ele estava idoso, que ele tinha envelhecido, que as suas forças tinham sido minadas e que as suas habilidades de ir para a guerra, de saltar, de pular, de cantar e de dançar tinham minguado. Mas agora ele começa a orar ao Senhor e nós podemos entender como ele fez essa oração. Esta é uma oração maravilhosa de todos aqueles que envelhecem, e por que não dizer aqueles de meia idade, de jovens, de criança. Nós temos que fazer esta oração ao Senhor.
E a primeira coisa, queridos, que nós podemos perceber nesse texto é que Davi passa por alguns problemas e ele começa a citar os problemas do presente, o que ele estava enfrentando. E nós vemos isso no versículo de 1 ao 4. Ele diz assim: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. E aqui nós vemos ele clamando ao Senhor, querendo se refugiar em Deus. Perceba que ele não busca pessoas, que ele não busca as entidades, mas ele diz: em ti me refugio. Davi pede também para não ser envergonhado. Percebam que muitas pessoas na velhice passam por situações constrangedoras. Nós olhamos a vida de Sansão, que na sua velhice foi tido como alguém que se viu de entretenimento para as outras pessoas. O rei Saul, que dizer de Salomão, que na sua velhice também se enveredou por muitas mulheres. Davi aqui ele pede para não ser envergonhado. E percebam, meus queridos, que os inimigos de Davi, que as dificuldades que Davi tinha na mocidade, elas prosseguiram durante toda a sua vida, e na sua velhice essas dificuldades continuaram na vida de Davi. Então é uma oração, nós percebemos que é um grito. O versículo 2 ele diz: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. Então ele pede para ser resgatado, pede para que Deus livre, porque ele sabe que em Deus está a sua confiança. Ele reconhece que chega um momento da sua vida em que os amigos diminuíram. Ele entende que agora ele tem que buscar socorro em Deus. Então ele pede para que Deus livre, para que Deus resgate a sua vida. E no versículo 3 ele diz: sê tu para mim uma rocha habitável, em que sempre me acolha. Ordenas que me salve, pois tu és minha rocha e a minha fortaleza. Naquele momento de dificuldade, daquele salmista já idoso, daquele salmista que já tinha perdido um pouco ou até as suas forças, mas ele diz: o Senhor é a minha força, o Senhor é a minha fortaleza. É um grito de socorro. Meus irmãos, meus amigos, meus ouvintes, meus senhores, minhas senhoras queridas, nós precisamos entender que nestes momentos em que a sociedade muitas vezes nos tratam como número, o Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa rocha habitável e é Ele quem nos acolhe. Então o salmista, ele olha para o problema presente e nós percebemos que temos que entender que nós temos que depositar a nossa confiança no Senhor nesse tempo que estamos vivendo. Mas o salmista, prosseguindo, ele também relembra a providência de Deus no passado. Está nos versículos de 5 a 13. Ele diz: Senhor, tu és a minha esperança, minha confiança desde a minha mocidade. Que coisa linda, o versículo 5 diz isso. Ele estava dizendo: olha, tu és a minha esperança, a minha confiança desde a minha mocidade. Davi estava dizendo: olha, o Senhor estava comigo quando foste na casa do meu pai ungir um rei de Israel. O Senhor estava comigo quando eu tocava para Saul. O Senhor estava comigo quando eu ia levar alimento para os meus irmãos. O Senhor estava comigo quando eu matava ursos. O Senhor estava comigo quando eu derrotei o gigante Golias. O Senhor estava comigo quando eu pequei. O Senhor estava comigo quando eu me arrependi. O Senhor está comigo desde a minha mocidade. Sabe o que é que eu aprendo aqui, queridos? História com Deus, vida com Deus, convivência com Deus, intimidade com Deus. E Davi, ele relembra disso. Ele vai dizendo: o Senhor esteve conosco.
Meu querido Senhor, minha querida Senhora, experiência. O Senhor está contigo desde a tua mocidade. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos desamparou, nunca deixou ninguém para trás. O Senhor sempre está conosco. Então o salmista, ele vai lembrando desta confiança. Ele cita desde o ventre materno, a presença de Deus estava com ele. Ele tinha uma história com o Senhor. Ele diz que Deus tinha o apoiado desde o nascimento, que o Senhor esteve sempre com ele. Para muitos, ele parecia um espanto, mas Deus era o seu refúgio. Meus queridos, que tal relembrar o passado? Sabe o que é que faz a nossa diferença na nossa velhice, na minha velhice? É a história que eu tenho com Deus, é a intimidade que eu tenho com o Senhor. E o salmista, ele começa a relembrar disso, do que Deus fez com ele, e ele cita essas coisas, que o Senhor esteve com ele desde a sua mocidade. Davi pede a presença do Senhor. Mas, meus queridos, para não me alongar muito, o texto ainda prossegue. E Davi olha e faz essa oração numa perspectiva do futuro. Vejamos os versículos do 14 ao 21. A coisas tão lindas. O versículo 14 diz assim a palavra de Deus: quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. Que coisa linda! Este ancião estava pensando no futuro. Este ancião estava dizendo que, apesar das forças minguadas, de apesar dos inimigos terem se avolumado, mas que ele louvaria o Senhor mais e mais, que ele estaria continuamente na presença de Deus. Que coisa linda! Deus renovando as nossas forças. E eu quero me referir à igreja, eu quero me referir aos idosos especificamente. Use e faça como fez esse salmista em momentos tão difíceis da sua vida, em que fora certamente abandonado, em que enfrentou até inimigos de dentro de casa, mas quando ele olha para o presente, quando ele olha para o passado, e quando ele vislumbra o futuro, ele diz: esperarei sempre no Senhor e te louvarei mais e mais. Igreja de Cristo, igreja do Senhor, esta é a nossa esperança. Esta pandemia que tem assolado, esta pandemia que tem amedrontado, mas o nosso propósito é louvar mais e mais na presença do Senhor. E esse versículo 16 diz que ele se sente na força do Senhor, e ele diz que confia na sua justiça, na sua somente. O salmista diz: olha, Senhor, eu confio na tua justiça, na sua somente. Porque muitas vezes a justiça do homem falha. Muitas vezes os planos dos homens, eles sucumbem mediante as circunstâncias ou aos próprios interesses. Mas a justiça de Deus, ela é perfeita. A justiça de Deus, ela chega na hora. Então o salmista, nos seus anos, ele diz: eu confio na tua justiça, na tua somente. Está no versículo 16. Ele diz: na velhice Davi estava constante. Veja o versículo 18, diz assim a palavra de Deus: não desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e até as cães, até que tenha declarado a presente geração a tua força. Percebam que desde a mocidade até a velhice, Davi estava declarando o poder de Deus, a majestade de Deus, a soberania de Deus, a força de Deus, e ele queria continuar fazendo isto. O propósito dele era pregar às novas gerações, como diz o texto. Então Davi pede a Deus forças
para anunciar às futuras gerações. No versículo 18, Davi acredita no livramento do Senhor no meio da velhice. Amados, eu quero te animar. Quero trazer esta palavra de alguém que tinha vivido, de alguém que teve os louros da fama, de alguém que quando derrotou Golias foi aclamado, de alguém que colocava e dizia que ele matou mais do que Saul, causando inveja, mas que agora chega ao final de sua vida e entende que aquele Deus que esteve com ele na mocidade é o Deus que está com ele agora e é o Deus que vai estar com ele no futuro. Tenhamos a esperança em Cristo. Deus está conosco. Deus está na sua vida. Deus não te rejeitou. Deus renova as suas forças. E há um propósito em tudo isso. Há um projeto na tua vida. Deus quer fazer-te alguém para que saia deste momento de dificuldade, mesmo em avançada idade, não sei, mas glorificando e exaltando o nome do Senhor. Então o salmista olha numa perspectiva de futuro. Por fim, o salmista faz desta oração o seu projeto de vida. Vejamos os versículos 22 e 24, que coisa linda, queridos. Ele tinha um propósito de adoração a Deus. Ele disse: vou louvar com lira, vou celebrar a verdade do Senhor, vou cantar salmos da harpa ao Santo de Israel. A minha língua e a alma que tu remiste vai te exaltar. O salmista estava dizendo: eu quero cantar, eu quero salmodiar, eu quero pregar com minha língua, eu quero pregar com a minha alma, eu quero anunciar as maravilhas do Senhor. Propósito de vida de um ancião, propósito de vida de alguém que o tempo tinha passado, mas a chama do Evangelho, do Espírito Santo que habitava nele, ainda pulsava e o impulsionava a adorar ao Senhor. Meus queridos, nós estamos vivendo dias em que nós perguntamos assim: o que vai ser da igreja depois da pandemia? Ou melhor dizendo, o que vai ser da economia, o que vai ser do país, como vai ser o comportamento das pessoas? Será que a igreja vai se encher mais? Será que a igreja vai diminuir? Mas quando eu olho para este salmo, um salmo de um ancião, eu percebo qual deve ser o nosso propósito quando, em nome de Jesus, esta pandemia passar. Olha, eu vou salmodiar com harpa, eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou adorar, eu vou buscar a sua presença. Este vai ser o meu propósito, este vai ser a minha alegria. O salmista estava rodeado de inimigos e sem forças. As pessoas se levantavam. Alguns o tinham como espanto, mas ele ora, ele pede socorro ao Senhor, ele diz: em ti me refugio, eu sou acolhido por ti, tu tem cuidado de mim desde a minha mocidade. E esse salmista diz que Deus está conosco, que o justo não mendiga o pão. Então nós temos que entender, queridos, que Deus está sempre conosco, não importa a idade. E eu sei, queridos, que muitas vezes nós nos amedrontamos. Eu tenho 47 anos e às vezes eu fico com medo. Sou humano. Mas eu quero dizer a você, meu querido, que Deus tem um propósito na nossa vida. Que aconteça o que acontecer, porque pode acontecer. Mas nós temos que manter o foco que teve este salmista, que olhou para o presente e pediu ajuda de Deus, que lembrou do que Deus fez no passado, que olhou para o futuro e vislumbrou esperança, e que fez da sua vida um projeto de adoração a Deus, de cantar a Deus, de adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então o nosso projeto como igreja é enfrentarmos essa dificuldade
seguro nessa rocha, seguro nessa fortaleza, refugiado em Cristo, sabendo que Ele não nos desampara, que Ele não nos deixa, que Ele está conosco, sabendo que quando Ele age ninguém pode impedir, sabendo que o nosso futuro está nas mãos de Deus e que a nossa vida foi feita para adoração a Deus. E o salmista reconhece isso, que no versículo 22 ele diz: eu também te louvo com lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia. É assim que nós vamos agir, é assim que nós vamos fazer, enfrentar essa dificuldade, mas quando sairmos dela, glorificar e anunciar este Deus, dizendo que Ele é justo, que Ele é perfeito e que o nosso único propósito é adorar e glorificar o seu nome. Que Deus nos abençoe e que Deus nos dê graça. Eu quero convidar todos vocês nesse instante a fechar os seus olhos neste momento e vamos clamar a Deus. Senhor nosso Deus, nosso eterno Pai, nós louvamos o teu nome porque tu és grande. Nós te louvamos porque tu és um Deus tão maravilhoso. Tu tens sido o nosso socorro, a nossa fortaleza. É em ti que nós nos refugiamos. Nós não temos outro lugar aonde nos esconder ou onde nos protegermos, a não ser na tua presença. E é na tua presença, Senhor, que nós nos refugiamos, meu Pai. É na tua presença em que nós nos sentimos seguros. Meu Deus, porque a justiça dos homens, ela tem falhado. A justiça dos homens, muitas vezes, tem sido injusta. Mas a tua justiça, ela é perfeita. A tua justiça, ela é pura, ela trata como o Senhor quer, e é a ti, Pai, que nós clamamos. Assim como esse salmista pediu socorro, assim como esse salmista gritou pela tua presença, assim como esse salmista pediu o seu livramento e o Senhor esteve com ele, nós estamos clamando ao teu nome. Meu Deus, agora eu queria te pedir em nome de Jesus, por todas aquelas pessoas mais experientes, que são idosas, ó Pai, que estão passando por momentos mais difíceis do que os nossos, Senhor. Eu queria te pedir que tua mão poderosa estivesse falando com cada uma delas agora, que teu Espírito Santo estivesse tocando essas vidas e dizendo, como disse a esse salmista: eu fui contigo e eu sou contigo desde a tua mocidade, desde o ventre eu estou contigo, não se moveu, não se fez nada sem o meu consentimento. Eu estou contigo, eu estou presente na tua vida, eu fui no passado, eu sou no presente, eu sou no futuro, eu sou Deus. E que nós como igreja possamos glorificar o teu nome. Abençoa todos os idosos da nossa igreja. Sim, Senhor, nós estamos num domingo de escola dominical e nós lembramos aquelas que sentavam do lado esquerdo, que sentavam do lado direito, Pai. Aquelas que tinham maiores dificuldades, mas que estavam sempre na tua casa, Pai. É história de vida contigo, história de relacionamento, história de intimidade na tua presença. Por isso nós dizemos, Senhor, o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor vai nos dar a vitória. Pai, coloca esta palavra no nosso coração, que nós entendamos que ao sairmos dessa pandemia, não é para ficarmos menores, não, Senhor. Ao sairmos dessa pandemia, não é para que fiquemos orgulhosos, não, Senhor. Ao sairmos dessa pandemia, a tua igreja é para glorificar, é para saltar, é para cantar harpa, é para ler a palavra, é para anunciar o teu nome e é para glorificar a tua presença. Espírito Santo, coloca em nossas vidas esta palavra. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém
e que Deus os abençoe. Eu dedico em nome de Jesus a todos os que estão ouvindo esta palavra, as minhas irmãs de São Paulo, de Rondônia, aos meus amigos, irmãos em Cristo. Meditem naquilo que Deus falou nesta manhã.